Olá, pessoal! E então, tudo bem por aí? Eu espero que todos estejam muito bem nesta segunda-feira, certo? Porque hoje nós vamos estudar ciências e vamos estudar os ventos, certo? Lá na unidade 2 do livro de vocês. Então, pega logo o livro aí, abre na página 308 e vamos para a unidade 2, tá bom? Então, gente, na unidade 2, nós vamos estudar os ventos, certo? Ele coloca aí, né, ventos, ar em movimento. E é realmente isto, né? O vento nada mais é do que o movimento do ar, certo? Então, nós vamos começar aqui com a leiturinha do nosso livro, tá? Lá na página 308. E vamos agora, portanto, aprender um pouco mais sobre os ventos. Então, o livro de vocês começa assim. Em dias quentes, uma forma de nos refrescar é sentindo o vento em nosso corpo. Em dias frios, por sua vez, o vento que nos atinge não nos causa uma sensação tão boa, pois acaba nos deixando com mais frio. O vento pode ocorrer em todas as épocas do ano, sendo mais recorrentes em algumas do que em outras, assim como é encontrado com mais facilidade em determinadas regiões do planeta. Mas afinal, o que é o vento? Gente, então, agora, né, nessa, nessa época do ano, na nossa região é a época em que mais venta, né? Tanto é que é a época que a gente mais solta pipa, certo? Por causa dos ventos. Então, realmente vai ter épocas do ano em que os ventos serão mais constantes, né? A formação dos ventos será mais fácil da gente perceber, certo? E realmente existem algumas regiões onde os ventos também são mais recorrentes, como é o caso do litoral, né? Lá na beira da praia, venta o tempo todo. Isso é uma característica das regiões litorâneas, beleza? Então, mas ele termina aí o parágrafo perguntando, mas afinal o que é o vento? Aí ele responde assim, ó, vento é o fluxo natural do ar que se movimenta horizontalmente, isto é, paralelo à superfície do planeta. Ele é capaz de movimentar nuvens, massas de ar, partículas e objetos de todos os tipos por todo o planeta. Né? Isso aí é que é a definição de vento, certo? Aí mais abaixo, né, ele traz uma figurinha aqui dessa plantinha chamada de dente de leão, certo? E que quando sopra o vento nela, ela solta essas que na verdade são sementezinhas, né? Da planta. Aí embaixo ele diz assim, ó, de que forma o ar se movimenta? Para compreender, observe uma simulação do que acontece no seguinte experimento. Então, esse experimento ele utiliza um aquário de vidro com uma tampa e dois canudinhos, certo? Lá dentro ele coloca uma vela acesa. O que vai acontecer? A formação dos ventos ela ocorre semelhante ao que vai acontecer nesse experimento. Aqui dentro tem um ar, né? Dentro do aquário tem ar. E esse ar que está em contato com a chama da vela, ele vai ser aquecido. Só que o ar quente, ele é pouco denso, né? Como se ele fosse leve, extremamente leve. Então, quando ele é aquecido, ele sobe. Então, ele vai subir aqui pelo canudinho. Aqui em cima, como não tem a chama da vela, não tem o calor da vela, esse ar ele vai se resfriar, né? Ele vai esfriar e ele vai descer, porque o ar frio ele é mais denso, mais pesado. Então, ele desce. Quando ele descer, ele de novo vai ser aquecido pela chama da vela e vai subir, reiniciando assim o ciclo, né? Realmente um ciclo, né? Ele fica aqui girando o ar. Gente, esse princípio de funcionamento desse experimento é semelhante ao que acontece na atmosfera, com o ar atmosférico, né? O ar atmosférico, que vai estar próximo à superfície do nosso planeta, ele vai ser aquecido por irradiação, devido ao calor produzido pelos corpos dos animais e pela irradiação da luz solar, pelo asfalto, pelo concreto dos prédios, enfim. Ele vai ser aquecido próximo da superfície do nosso planeta
e como ele é mais leve, ele sobe para as camadas superiores da atmosfera. Só que o que acontece? Lá nas camadas superiores da atmosfera, a temperatura é mais baixa. Então, esse ar que foi aquecido e que subiu, ele vai se resfriar. Quando ele se resfria, né? Quando ele esfria, ele se torna mais denso, mais pesado e desce, reiniciando assim o ciclo, né? Volta para a superfície, vai ser aquecido, sobe. Nas elevadas nas elevadas camadas da atmosfera, ele se resfria, desce, volta para a superfície e aquece. Lá em cima, esfria, desce. Enfim, isso vai ficar num ciclo recorrente. E esse movimento cíclico do ar é que vai gerar a formação dos ventos, beleza? Então, aí ele diz aqui, ó, ao acender-se a vela no interior do aquário, o ar ao redor da chama é aquecido e suas moléculas passam a se agitar mais, distanciando-se uma das outras. O ar quente passa então a ter menor densidade, se torna menos denso, subindo pelo tubo acima da vela. Com menos ar no aquário, a pressão em seu interior diminui, ficando menor do que a pressão atmosférica do lado de fora. Imediatamente, o ar de fora do aquário, que é mais frio e apresenta maior densidade, é mais pesado, entra pelo outro tubo, ocupando o espaço deixado pelo ar quente que acabou de sair. Ao se aproximar da chama da vela, o ar que entrou sofre aquecimento, se aquece, fica menos denso e sobe. Então tá aí, ó, que reduz sua densidade. Ele então sobe, assim como ocorreu anteriormente, de modo que o processo continua repetidamente, né? Fica nesse ciclo aí repetitivo. Enquanto a vela permanecer acesa, haverá a movimentação de subida de ar quente, menos denso, e a descida de ar frio, que é mais denso, beleza? Para tornar visível a movimentação do ar, basta acender um fósforo e apagá-lo, aproximando em seguida a cabeça dele do tubo mais distante da vela. Será possível observar que a fumaça do fósforo entrará com o ar mais frio e, ao se aquecer, se deslocará com o ar mais quente para fora do aquário. O experimento mostra que há uma relação entre temperatura do ar, densidade e pressão, certo? E que é o que realmente acontece na própria natureza. Aí, na página 309, nós temos aí um jogo rápido, tá? Então, o jogo rápido da página 309 diz o seguinte: o que aconteceria se a chama da vela do experimento fosse apagada, né? O que aconteceria se essa vela aqui, ela se apagasse, né? Então, gente, se ela se apagasse, eu não teria mais a fonte de calor dentro da caixinha, né, do aquário. Isso geraria o quê? O ar lá dentro não ia se aquecer, certo? Então, como ele não ia se aquecer, ele não sairia pelo tubo, né? E, portanto, não haveria a formação desse ciclo, porque não ia ter ar quente para subir e nem ar frio para descer, devido à diferença de temperatura, certo? Então, se eu apagasse a vela, portanto, a fonte de calor não existiria, por isso o ar não seria aquecido e não sairia pelo tubo, o que não daria origem ao ciclo formado aí pelo aquecimento e resfriamento do ar, beleza? Aí tem a segunda questão, diz assim, ó, de que maneira a temperatura interfere na pressão do aquário? Como ele falou, o ar quente ele é menos denso. Como ele é menos denso, ele sai do aquário. Só que quando ele sai do aquário, o que vai acontecer? Ele vai deixar um lugar vazio. Isso, né? Quando ele deixa um lugar vazio, a gente diz que formou-se uma região de baixa pressão. Porque a pressão no interior do aquário vai ser menor do que fora, porque eu retirei o ar lá de dentro, porque quando ele foi aquecido, ele saiu de dentro do aquário, certo? Eu formo, portanto, uma região de baixa pressão. Então,
De que maneira, portanto, a temperatura interfere na pressão? A temperatura, ela diminui, portanto, a pressão no interior do aquário, certo? Aí a respostinha do livro de vocês, ó, eu vou mostrar aqui. Ele diz o seguinte: a temperatura aquece o ar, tornando-o menos denso. Assim ele sobe e a quantidade de ar que fica no aquário diminui, fazendo com que a pressão no aquário diminua. Já a temperatura mais baixa do ar, que está do lado de fora, apresenta maior densidade e, consequentemente, maior pressão em relação ao do ar do aquário, descendo pelo tubo e entrando no recipiente. Então, basicamente, vai ser assim, ó, a relação. Quanto maior a temperatura, menor vai ser a pressão. E o inverso também, né? Quanto menor a temperatura, maior vai ser a pressão. A gente diz que são inversamente proporcionais, beleza? Então, vamos lá. Aí na página 310, tem assim, ó, raio-x da obra, né? Temos aqui, ó. Eu não sei falar esse nome, tá, gente? Desculpa aí. De fulano de tal, em português, A Noite Estrelada. É uma das obras mais importantes do pintor holandês Vicente van Gogh. Pintor bastante famoso, né, o Van Gogh. Foi pintada em 1889, durante o período em que estava internado em um asilo localizado em Saint-Rémy-de-Provence, na França, para tratamento de distúrbios mentais dos quais sofria. A paisagem retratada mistura o real com imagens de memória, como a igreja tipicamente holandesa que aparece na vila. Existe grande contraste entre a calma da pequena vila e o caos celestial. Então tem aqui a figura da vila, né? Ó, que ele está mostrando a torre da igreja, tipicamente holandesa, e aqui o céu, beleza? Aí ele diz assim, ó. O céu noturno apresenta estrelas brilhantes que pulsam como mini-sóis, que são esses pontos aqui, ó. São as estrelas do céu noturno. A atmosfera mostra espirais que podem ser entendidas como uma movimentação atmosférica, como os ventos e as nuvens antecedendo o amanhecer. Então, essa mistura aqui seria justamente os ventos, ele representando os ventos. E no canto superior direito, a lua é representada como um sol que transforma a noite em quase dia, que é essa ilustração aqui na ponta, mostrando a lua, certo? Então, aqui estão a lua, as estrelas, certo? E aqui a movimentação, né, que é a formação dos ventos. Beleza? Então, vamos lá, gente. Na página 311, nós veremos como se formam os ventos, tá? Então, assistam aí no próximo vídeo.